Maldição de Harrenhal. Fala, galera, eu sou a Cinéfila e tô aqui para conversar com vocês sobre a maldição desse castelo, dessa fortaleza. Enfim, antes de eu introduzir, antes de eu começar a falar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e queria te convidar também a dar uma olhada aqui no perfil. Eu tenho uma playlist de House of the Dragon, tem muita coisa e eu acho que alguma coisa que tem aqui você vai gostar. Caso você tenha alguma dúvida, vai ter spoiler de House of the Dragon, de Game of Thrones, fica tranquilo que eu só vou passar, falar do passado no geral. Não vou entrar a fundo nos eventos futuros que a gente vai ver em House of the Dragon, nem nos eventos depois que a gente viu ou vai ver, quem não assistiu ainda, em Game of Thrones. Então fica tranquilo, mas bora lá contar essa talvez uma das melhores maldições de Westeros. Harrenhal é o maior castelo, a maior fortaleza que a gente conhece em Westeros. Ou talvez em todo o mundo, em todo o universo de House of the Dragon. Ou seja, é gigantesco, é enorme, é bem fortificado, mas ocorre uns murmurinhos, uns sussurros de que tem fantasmas lá, de que todo mundo que tá lá acaba acontecendo coisas trágicas. Mas é isso que eu vim trazer aqui para vocês. Vamos começar com o começo mesmo, o início de Harrenhal e o seu construtor, o seu mandante ali. Bora lá. Harrenhal, de Harrenhal, vocês pegaram? Ele era considerado o rei negro, muito ambicioso, muito opressor também. Ele explorou muito seus vassalos ali, que eram as Ilhas de Ferro e também as terras fluviais, né? Tem os Tully ali também. E ele explorou muito esse povo para construir a maior fortaleza. Então ele era assim muito ambicioso, só que ele não tinha limites. Ele construiu Harrenhal com granito e dizem que também com sangue humano, né, no meio dessas construções, além dos oprimidos, né, que estavam lá morrendo por desabamentos. Aconteceu muita coisa. Na verdade, demorou 40 anos, 40 fucking anos para construir Harrenhal. Então, muita gente morreu nesse meio tempo. Mas além disso, tem a superstição de que junto com o granito negro, ele misturou ali na argamassa sangue das pessoas para, não sei, talvez um castelo ser mais forte. Enfim, a gente já vai perceber que isso não vai dar muito certo. Também tem uma superstição de que para construir Harrenhal, esse espaço aí que vocês estão vendo, eles desmataram muitas das árvores coração que a gente viu em Game of Thrones, que a gente viu já em House of the Dragon também. Elas representam, elas cultuam também, as pessoas que cultuam essas árvores cultuam os deuses antigos. Então, é muito especial, é muito importante para esse povo. E daí falam que quando o Harrenhal mandou construir Harrenhal, ele desmatou muitas dessas árvores que tinham ali, em média, uns 3.000 anos. E daí falam que essa maldição caiu sobre o povo que reina Harrenhal desde então. Enfim, são 5 torres, elas foram construídas 40 anos, durante 40 anos, né? Então, 40 anos depois, o Harren, ele era chamado de Rei Negro, mas ele chegou lá para morar, levou sua família e não conseguiu ficar lá por muito tempo, já que quando ele estava indo para lá, o Aegon o Conquistador estava chegando em Westeros ali, um pouco antes da queda de Valíria. Então, o Westeros ia mudar para sempre, né? O estilo. Oiê, obrigada pelo follow. Enfim, Westeros ia mudar para sempre e ficar como a gente conhece hoje e depois, posteriormente, mudar de novo.
O Harry achou que por ter aquela fortaleza super forte, super fortificada, ia conseguir resistir aos Targaryen e aos seus dragões, principalmente. Só que, brevemente, a gente vê que ele estava errado. Ele se recusa a bend the knee, né? Se agachar, dobrar o joelho aos Targaryen, ao Aegon Targaryen, que chegou com as suas duas irmãs. E ele é massacrado, ele e a família dele são massacrados pelo Balon, né, pelo fogo do Balon, o Terror Negro, que era assim o maior dragão, acredito que tenha sido o maior dragão de todos os tempos. A gente vê o esqueleto dele ali em House of the Dragon também. É muito, muito importante. Enfim, a família, toda a linhagem do Harren, os seus filhos, foram queimados. E Harrenhal já começou a ir pelas ruínas ali. Eu trouxe umas imagens para vocês terem uma noção, né? Assim era Harrenhal antes, daquele jeito a gente viu, ficou depois. Aqui temos o Aegon e suas irmãs deste lado. E aqui os personagens que a gente conhece de House of the Dragon. Enfim, aqui um vassalo dos Targaryen, né? Porque o Aegon Conquistador chegou fazendo todo mundo se render, né? Porque não tinha outra opção. Aqui o Balon, o Terror Negro, e aqui a gente vê a primeira destruição de Harrenhal, infelizmente, né? E daí, desde então, desde esse fatídico evento, começou a superstição de que todo mundo que estava em Harrenhal, todo mundo que reinava lá, tinha um fim tão trágico quanto ou mais do que o Harren. E a gente vê que ao longo da história essa superstição faz sentido as pessoas pensarem isso, porque tem muita história triste por trás desse castelo, por trás dessa fortaleza e dessas muralhas. Os Targaryen nomearam a casa Corrêres para ficar em Harrenhal, porém, entretanto, todavia, eles perderam o título de Senhor Supremo ali do Tridente, que é mais ou menos onde Harrenhal se localiza. Então ficou Edmund Tully, essa família, que é da Catelyn Stark, que a gente viu em Game of Thrones, mas eles ficaram somente com o castelo, com a fortaleza ali. Foi nomeado, então, o Quentyn. O nome difícil de pronunciar. Quentyn Corrêres, como primeiro Lorde, porque antes eram reis, né? E 37 anos. Oiê, obrigada pelo follow. 37 anos depois da conquista. Falando sobre depois da conquista, é usado DC, AC, porque mais ou menos se assemelha a um anticristo depois de Cristo. George R. R. Martin tem uma imaginação muito fértil em relação a isso, mas enfim, 37 anos depois da conquista, o Aegon, o Conquistador, morre e Aenys I, que é filho dele, ele é considerado mais fraco do que o Aegon e ali tem um problema de sucessão. Ocorre uma revolta, o povo fica instável, então ocorre uma revolta e Harren Vermelho tomou a fortaleza de Harrenhal e matou toda a geração do Corrêres. Ou seja, fim trágico mais uma vez. Aí Lucas Harroway assume Harrenhal, a liderança de Harrenhal, porém ele decidiu apoiar o Aegon, que é filho do Aenys, que é filho do Aegon, entendeu? Contra o Maegor o Cruel, que é o tio dele, só que ele era muito cruel. Enfim, ele ganhou, ele era muito, muito bom nas lutas e, enfim, falam que tinha uma fraqueza ali no Aenys e tudo mais, o filho dele. Então a batalha ocorreu sobre o Olho de Deus, que é ali mais ou menos no Tridente. O Aegon morreu e o Maegor matou todos os Harry. Todos. Quando eu digo todos, são todos mesmo. Não restou um no mapa, todos sumiram.
e foi mais uma vez concretizada a maldição de Harrenhal. Aí o que o Maegor fez? Ele achou uma brilhante ideia organizar uma espécie de torneio, uma batalha com lutas, né, entre dois oponentes para decidir quem vai ser o sucessor de Harrenhal, quem vai ficar ali, que família que vai ficar. E assim, o pessoal tava lutando, dando a vida, né? Porque o maior castelo de Westeros é a maior fortaleza de Westeros. Apesar da superstição toda, ela ainda não estava nos auges. Por exemplo, em House of the Dragon, a gente vê que é só uma superstição. Tem gente que fala, deixa, né? Tipo, não deve ser verdade. Enfim, vence o Walton Towers, que morre fucking 15 dias depois de assumir o título de Lorde. Ele morre por conta dos seus ferimentos nessa batalha, né? Essa batalha foi uma burrice do Maegor, o Cruel. Não sei porquê, acho que ele queria se divertir, já que ele era tão doidinho da cabeça. Então, assume como os Towers, a linhagem Towers estava ali como senhores de Harrenhal, assume o filho dele, que é o Jordan Towers. Só que a casa acaba em 61 depois de Cristo. Depois de Cristo não, depois da conquista. Porque o Jordan, ele gerou um filho, ou seja, ele ficou vivo. Dá pra driblar a superstição ali, mas ele ficou vivo. E daí o filho dele não teve herdeiros, então a casa sumiu do mapa, ou seja, não ficou ninguém para reinar Harrenhal ali. Só que o Jay Harris, que era o rei de Westeros, Jay Harris Targaryen, ele colocou a irmã dele, que era conhecida como a viúva, ele colocou a Rhaena Targaryen lá, e ela morreu lá, em 73, depois da conquista. Ela já estava mais velha, ela era viúva e tudo mais, mas o irmão dela fez questão de que ela fosse queimada lá, né? Porque os Targaryen, eles têm essa tradição de serem queimados por seus dragões depois que eles morrem. Cremados, né? Cremados é uma palavra melhor para isso. E daí, dizem que ela se junta a todos os outros fantasmas que tem ali em Harrenhal e assombra o lugar e anda pelos corredores de lá. A gente vê que tem toda uma superstição que ela foi embasada, porque morreu muita gente lá, morreu muita gente de forma trágica, famílias foram exterminadas dentro de Harrenhal. Acho que o tamanho do poder dessa fortaleza é o tamanho da tragédia que aconteceu. Talvez até a tragédia seja maior. Mas, enfim, Harrenhal finalmente passa, então, aos Strong, que a gente vê em House of the Dragon, que é a mão do rei, né? O Harry Strong. Tem todo o burburinho Bom, não vou entrar em spoilers, mas tem um burburinho com essa família. E acaba que... Não vou entrar em spoilers de novo, mas segue, então, as milhares de tragédias que aconteceram neste maldito lugar. A gente vê em Game of Thrones também, a Arya já passou por lá, junto com os amiguinhos dela, na época que ela estava ali meio perdida pelo mapa. E todas as famílias que estão lá, elas são massacradas, elas são torturadas. A gente já viu os Boltons lá também, e a gente sabe que o Ramsay Bolton não era lá uma flor que se cheire. Enfim, ele também estava lá em Harrenhal, mas agora vamos para a parte do livro que eu trouxe algumas referências para vocês de Fogo e Sangue, do George R. R. Martin. Eu gosto muito desse livro, assim, eu não gosto muito do estilo, talvez que não seja tão dinâmico, mas eu vou trazer uns trechinhos para vocês que reafirmam tudo isso que eu falei. Enfim, bora lá. Na 13ª página do livro, diz: ao norte da Água Negra, as terras fluviais eram governadas pela mão brutal de Harren, o Negro, da casa Hor, rei das ilhas e dos rios. Harren Mão Dura, avô de Ferro de Harren,
tomara o tridente do avô de Argilac, Arric, cujos antepassados haviam derrubado o último dos reis das terras fluviais séculos antes. O pai de Harren estendera seus domínios para o leste de Valdocaso e Rosby. O próprio Harren dedicara a maior parte de seu longo reinado, quase 40 anos, à própria construção de um castelo gigantesco ao lado do Olho de Deus. Mas, como Harrenhal finalmente se aproximava da conclusão, os Homens de Ferro logo estariam livres para partir em busca de novas conquistas. Nenhum rei de Westeros era mais temido do que Harren Negro, cuja crueldade se tornara lendária por todos os 7 reinos. Enfim, dá para ver como Harren ali, o criador, o mandante da construção de Harrenhal, era bem cruelzinho. Mas enfim, vamos para mais uma parte agora com o Aegon, né, a primeira das destruições de Harrenhal. Aegon voou com Balerion por cima das fileiras de seus inimigos, através de uma tormenta de lanças, pedras e flechas, e desceu repetidas vezes para banhá-los em chamas. Rhaenys e Visenya lançaram fogo de encontro aos inimigos e em sua retaguarda. O capim, o trigo seco, se inflamaram imediatamente. O vento espalhou as chamas e soprou fumaça no rosto dos homens dos 2 reis, que avançavam. O cheiro de queimado levou as montarias ao pânico e quando a fumaça se adensou, cavalos e cavaleiros perderam toda a visão. As fileiras começaram a se desfazer à medida que as muralhas de fogo se erguiam por todos os lados. Os homens de Lord Moton, a favor do vento e protegidos da conflagração, esperaram com arcos e lanças e se apressaram a matar homens queimados ou em chamas, que saíam aos tropeços do incêndio. Mais tarde, a batalha receberia o nome de Campo do Fogo. Enfim, é muito triste, né, ali como aconteceu tudo isso, mas também é muito triste como Harren explorou todos os seus vassalos e todos os peões. Mas enfim, galeres, acabei. É muita coisa, tem muita coisa além disso, né? Aqui eu só tô falando até a série, né, House of the Dragon, que a gente vê. Também a gente vê no começo da série, isso não é spoiler, então eu posso falar, a gente vê o conselho, né, ocorrendo lá, a gente tem as primeiras cenas, uma das primeiras cenas ali é do conselho, e o rei Viserys, ele foi decidido, declarado como rei ali, né, e não a própria filha, né, por toda essa sociedade patriarcal que a gente tinha em Game of Thrones e que está sendo questionada, Game of Thrones não, House of the Dragon, e está sendo questionada agora com a Rhaenyra, a fucking Rhaenyra Targaryen. Então, é isso. Vou finalizar o vídeo, mas eu continuo com vocês aqui na live. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais e deixar o seu like nesse vídeo se você curtiu. É isso, galera. Um beijo. 2.